Bom dia, turma 601. Estamos entrando aí dia 7 de maio de 2020, quinta-feira. Nós vamos entrar hoje falando sobre mapas, tá? No capítulo 4 do nosso livro. Então, vamos dar uma olhada aí, entrando em cartografia. Cartografia. O que é cartografia? Cartografia é a ciência de preparar cartas e mapas para os mais variados fins, com diversos níveis de complexidade e informação, baseados em elementos científicos, técnicos e artísticos de extremo apuro, extraídos de resultados da observação direta ou da análise de documentos. Então, cartografia é a ciência de preparar cartas e mapas, né? Aqui nós temos, iniciando com o mapa mundi, né? Vamos ver aqui um instantinho. Começando aqui, né? Nós temos a América, né? O continente americano, onde nós estamos. Nós estamos aqui, ó, o Brasil. O Brasil está aqui na América do Sul, né? No continente americano, tá? Então, nós estamos aqui, ó, nossa localização, estamos aqui, Brasil, tá? Então, nós temos continente americano, né? Nós temos continente africano, nós temos a África, nós temos a Ásia, né? Continente asiático, nós temos o continente europeu, né? Europa, e nós temos a Oceania, tá? Nós temos aqui também, né, Antártida, o continente gelado. Então, nós temos aqui, né, o mapa mostrando pra gente o mundo. Então, nós temos mapas. O que são mapas? Mapas são desenhos que retratam um lugar da superfície curva da Terra, país, região, estado, cidade, em uma superfície plana, ou seja, são desenhos que retratam um lugar com uma superfície curva, né, em uma superfície plana, como uma folha de papel, né, que normalmente nós usamos, folha de papel, ou monitor de um vídeo, em um determinado momento, né, como aqui, por exemplo. Então, nós temos a superfície plana, que é a que mais nós usamos, a folha de papel, né? Então, mapas são desenhos que retratam o lugar da superfície curva da Terra, pode ser um país, uma região, um estado, uma cidade, em uma superfície plana, né, na folha de papel ou no monitor de um vídeo, num determinado momento. E os mapas nos permitem conhecer melhor uma área, tá? Os mapas nos traz a compreensão do espaço geográfico e suas alterações, assim como das relações sociais entre os seres humanos. Então, os mapas traz para a gente a compreensão desse espaço geográfico, né? E a relação social, né? A relação dos seres humanos nesse espaço. Principais elementos de um mapa: escala, projeções cartográficas, símbolos ou convenções cartográficas e título. Vamos ver cada uma delas, tá? Mas primeiro, vamos entrar aqui em paralelos e meridianos, ou meridianos e paralelos. Por que a professora está entrando aqui hoje? Porque nós vamos lá na frente falar sobre coordenadas geográficas. Mas como nós estamos falando de mapa, é importante que a gente já entre nos meridianos e paralelos. Quem são os meridianos e os paralelos? Paralelos são essas linhas, né, horizontais aqui que nós estamos vendo. São linhas imaginárias, tá? E aqui os meridianos.
O paralelo principal da Terra é o Equador, né, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. O hemisfério norte é chamado também de setentrional e o sul ele é chamado também de meridional, tá? Então aqui eu tenho os paralelos, tá? Agora vamos falar dos meridianos. Nós vimos que o Equador aqui, né, é o principal paralelo. Então vamos ver o principal meridiano. Quando nós vamos estudar daqui a pouco lá na frente também sobre climas, zonas climáticas, vamos falar sobre fuso horário, nós vamos precisar deles também, tá? Dessas linhas imaginárias, meridianos e paralelos. Então aqui nós temos o meridiano principal, né, que também divide a Terra em dois hemisférios, só que agora, né, são as linhas, nós estamos falando com as linhas verticais. Então nós temos o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, e aqui nós temos que divide a Terra em leste, né, dois hemisférios, e oeste. O leste ele é chamado também de Oriente e o oeste é chamado também de Ocidente, né? Leste, oeste, Oriente, Ocidente, certo? Então nós temos os meridianos e os paralelos, que nós vamos continuar lá na frente, tá? Esse mapa agora mostra para vocês sobre isso, que são as coordenadas geográficas, um conjunto de linhas imaginárias, que foi as linhas que nós acabamos de ver, paralelos, né, e meridianos, ó, paralelos e meridianos. Então são medidas em graus, você pode ver aqui, né, que indicam a localização precisa de um ponto qualquer da superfície terrestre, tá? Mais adiante nós vamos retornar isso aqui. Então, convenções cartográficas, falando ainda da importância, né, do mapa, o que vem no mapa. Convenções cartográficas ou símbolos, que são isso? São a linguagem visual dos mapas, né? Quando você olhar o mapa, você vai ter uma linguagem visual através dessas convenções ou símbolos cartográficos, tá? Então, é a maneira utilizada pelos cartógrafos para representar as informações dos mapas. São necessários porque muitas vezes, os objetos desenhados possuem um tamanho muito reduzido e para que possa ser compreendido, nós criamos um desenho especial para representar, tá? Nós vamos ver. Plantas são representações gráficas de pequenas áreas, feitas em escalas grandes e, em geral, apresentam muitos detalhes. Aqui nós temos uma sala de aula, né, que foi feito uma escala grande e mostra muito detalhe. Convenções cartográficas ou símbolos, continuando, nós temos as legendas, né, o mapa traz a legenda, geralmente, né, ela traz aqui nessa parte inferior, nos cantos, né, a legenda. Quadro explicativo de todos os símbolos de um mapa. Tudo que está dentro do mapa, né? Um quadro explicativo, vem explicando a legenda, vem explicando para a gente tudo que o mapa está querendo mostrar, né? Todos os símbolos de um mapa. Então, tem as cores que também são utilizadas para comunicar essas informações, né? Então, nós temos o azul, rios, oceanos e mares, verde, vegetação, castanho, relevo e solos, preto, cidades, vilas, limites políticos e o vermelho, rodovias ou correntes marítimas. Aqui nós temos as cores, né, com as convenções aí, os símbolos, né? Então, ó, aqui nós temos representando a indústria, ó, tá vendo? Aqui nós temos representando aeroporto, porto, né? Mineração. Nós temos aqui embaixo hospitais, né? Ó, hospital aqui. Então, nós estamos vendo as convenções cartográficas, tá? Que nós precisamos recorrer. Aqui nós estamos vendo, ó,
rodovias, né? Se no mapa vier traçado o tipo de linha que está aqui, está querendo mostrar para mim as rodovias, né? Orientação é nosso ponto de referência em relação a um objeto. Quando nós estamos localizando uma cidade, um município dentro do mapa, nós precisamos saber sobre a rosa dos ventos, sobre os pontos cardeais, colaterais, não é isso? Por quê? Porque o nosso ponto de referência em relação a um objeto, né, a um outro ponto, que vai nos dar a nossa orientação correta. Aí nós precisamos recorrer a quem? A rosa dos ventos. Né? Ela, às vezes lá no mapa ela não vem completa, ela vem só uma setinha indicando o norte, tá? Então nós temos os pontos cardeais norte e sul, leste e oeste, nós temos os pontos colaterais nordeste, sudeste, né? Noroeste e sudoeste. Então eu tenho os pontos cardeais e os pontos colaterais, tá? Na rosa dos ventos.